Em um dos episódios mais enigmáticos e perturbadores da história humana, um rei desesperado, outrora o ungido de Deus, se viu à beira do abismo. A batalha iminente contra um inimigo implacável se aproximava, e o silêncio do céu era ensurdecedor. O medo gelava suas veias e a esperança se esvaía a cada sombra da noite. O que faria um homem, um líder, quando todas as portas se fecham e a voz divina se cala? A resposta o levaria por um caminho proibido, até a porta de uma mulher que habitava nas sombras, a bruxa de Endor, em busca de um conselho que poderia custar sua própria alma. Saul, o primeiro rei de Israel, não começou sua jornada nas trevas. Ele foi escolhido por Deus, um homem de estatura imponente e presença marcante, ungido para liderar seu povo contra os opressores. Suas primeiras vitórias foram gloriosas. Seu reinado prometia estabilidade e prosperidade. O Espírito de Deus veio sobre ele, conferindo-lhe poder e sabedoria. Ele era o herói, o libertador, a esperança de uma nação que ansiava por um líder. Mas o poder, a glória e a responsabilidade testaram o caráter de Saul de maneiras que ele não estava preparado para suportar. Aos poucos, a desobediência começou a corroer sua alma. Impaciência em esperar pelo profeta Samuel, usurpação de ritos sacerdotais e a falha em cumprir plenamente as ordens divinas, como na batalha contra os amalequitas, mancharam seu reinado. O Espírito de Deus, que antes o impulsionava, começou a se afastar, substituído por um espírito maligno que o atormentava. A voz de Deus, antes clara e presente, tornou-se um sussurro distante e, finalmente, um silêncio sepulcral, deixando Saul isolado em sua própria angústia e remorso. O palco estava montado para a tragédia. Os filisteus, inimigos ancestrais de Israel, reuniram-se em Sunem, prontos para a batalha final em Gilboa. O exército de Saul, por outro lado, estava desmoralizado e o rei aterrorizado. Ele buscou a Deus de todas as formas que conhecia, por sonhos, por Urim, por profetas, mas não houve resposta. O céu estava fechado. A desesperança de Saul atingiu um ponto crítico. Sem direção divina, sem conselho humano confiável e com o inimigo às portas, ele se viu encurralado, com a morte e a derrota parecendo inevitáveis. A ironia era dolorosa. O próprio Saul, em seus dias de fervor e obediência, havia expurgado de Israel todos os médiuns e feiticeiros, obedecendo à expressa proibição divina contra a necromancia. A lei de Moisés era clara: não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros. Não os consulteis, contaminando-vos com eles. No entanto, a pressão da guerra e o abandono de Deus o levaram a considerar o impensável. Aquele que uma vez caçara os praticantes das artes ocultas, agora se via prestes a buscar o conselho de uma delas, em um ato de desespero que violaria suas próprias leis e a vontade explícita do Altíssimo. Se viu ironicamente forçado a contemplar a mais sombria das transgressões, a necromancia. O rei, que outrora expurgara feiticeiros e adivinhos de sua terra, agora se encontrava encurralado pela angústia, com o exército filisteu acampado em Sunem e o silêncio divino ensurdecendo seus apelos. A voz de Deus, antes um farol, havia se calado. E nem sonhos, nem profetas, nem o Urim e Tumim ofereciam resposta. Restava apenas uma porta, proibida e aterrorizante, que Saul, em seu desespero abissal, decidiu cruzar. Sob o manto espesso da noite, o rei partiu. Discreto, disfarçado, com apenas 2 servos leais como companhia, ele empreendeu a jornada secreta até Endor. A distância era considerável. A travessia perigosa, mas a urgência em seu peito suplantava qualquer medo terreno. Cada passo na escuridão era um mergulho mais profundo na desobediência, um pacto silencioso com o desespero.
Ao chegar à modesta morada da médium, uma atmosfera densa e úmida pairava, prenunciando o que estava por vir. A mulher, reconhecendo o perigo inerente à sua prática e ciente das severas leis de Saul contra sua espécie, hesitou. "Vês o que Saul fez?", ela disse, sua voz um sussurro hesitante. "Como ele exterminou os médiuns e os feiticeiros da terra? Por que, então, armarias uma cilada para a minha vida, para me fazer morrer?" O medo era palpável em seus olhos, um reflexo do terror que a lei do rei inspirava. Mas o desespero de Saul era maior que sua própria lei. "Juro pelo Senhor que nenhum mal te acontecerá por causa disto", garantiu o rei, sua voz embargada pela urgência. A promessa, forjada no desespero e proferida por um homem que perdera a graça divina, era um juramento oco, mas suficiente para convencer a médium. Ela cedeu, e o pacto com o além foi selado. "Quem queres que eu te faça subir?", perguntou ela, preparando-se para a invocação. "Faze-me subir, Samuel", respondeu Saul, o nome do profeta morto ecoando no ar pesado de temor. Um silêncio pesado desceu sobre o pequeno cômodo. A mulher iniciou seus ritos, suas palavras murmuradas se misturando ao crepitar de alguma chama. O ar pareceu se adensar, uma energia fria e invisível preenchendo o espaço. De repente, um grito irrompeu da garganta da médium. Seus olhos, arregalados de horror, fixaram-se em algo que Saul não podia ver. "Por que me enganaste?", ela exclamou, percebendo a identidade de seu cliente. "Pois tu és Saul." Ela vira algo que a fizera tremer, algo que revelara a presença do rei. "Que vês?", perguntou Saul, a voz quase inaudível, o coração batendo descompassadamente. "Vejo deuses que sobem da terra", respondeu ela, descrevendo a visão que a aterrorizava. E então, uma figura emergiu das sombras, envolta em um manto. A forma era indistinta, mas inconfundível. Samuel. O profeta convocado do repouso da morte estava ali, desafiando as leis do mundo e do além. O impacto foi avassalador. Saul, tomado por um pavor sobrenatural, prostrou-se com o rosto em terra, incapaz de suportar a visão do falecido profeta. A manifestação era real, e o véu entre os mundos havia sido violentamente rasgado. Se viu compelido a buscar o que ele mesmo havia banido. A noite era um manto pesado sobre Endor. Na escuridão da câmara proibida, a médium, tensa, murmurava invocações. Saul, disfarçado, observava com o coração martelando desespero e repulsa. Pedira por Samuel, o profeta que o ungiu e abandonou, e o véu entre os mundos estava prestes a ser rasgado. De repente, um grito agudo irrompeu da garganta da médium, gelando o sangue de Saul. Não era o lamento de um espírito, mas o terror puro de quem confronta algo além da compreensão. "Vejo um Deus subindo da terra", ela exclamou, olhos arregalados, fixos num ponto invisível. Uma forma etérea e imponente envolta em manto materializou-se. A figura era inconfundível, a venerável imagem do profeta Samuel. O choque foi avassalador. A médium prostrada tremia. Saul caiu de joelhos, o rosto pálido e suado. Era realmente Samuel? Ou uma artimanha demoníaca, ilusão cruel das trevas? A proibição divina contra a necromancia ecoava, e o preço parecia a própria sanidade. A figura de Samuel pairava, e uma voz profunda, antiga como a terra, ressoou, não com doçura, mas com a severidade de um juiz. "Por que me perturbaste fazendo-me subir?", perguntou Samuel, sua voz carregada de uma autoridade que Saul conhecia, soando agora como sentença final. Saul, gaguejando, confessou seu desespero, a ausência de Deus, o silêncio dos profetas e dos sonhos. A resposta de Samuel foi um golpe mortal. "Por que me perguntas, visto que o Senhor se apartou de ti e se fez teu inimigo?",
O Senhor fez contigo como falara por meu intermédio. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi. A profecia continuou, implacável, cada palavra um prego no caixão do rei. O Senhor entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Não havia esperança, nem redenção, apenas a confirmação de condenação irrevogável. A rejeição divina era final, sua derrota e morte iminente, anunciadas não por um inimigo, mas pela voz do homem que um dia o amou e o ungiu. O impacto foi devastador. Saul, exausto e atormentado, não suportou o peso daquelas palavras. Seu corpo fraco pela fome e terror cedeu. Caiu estendido no chão, um colapso físico e espiritual completo. A espada que empunhava parecia um fardo inútil. O rei, que outrora governara poder, jazia prostrado, um homem que havia perdido tudo. Seu reino, seus filhos, sua vida e, acima de tudo, a graça de Deus. A voz do túmulo havia selado seu destino. O peso da profecia de Samuel esmagou Saul. O rei, outrora imponente, jazia prostrado, sua alma dilacerada pela certeza da condenação divina. A exaustão e o terror transformaram seu corpo em um invólucro vazio. A mulher de Endor, compadecida, ofereceu-lhe alimento, um último ato de humanidade. Mal sabia Saul que a madrugada seguinte traria o prenúncio de seu fim. Em batalha contra os filisteus, na montanha de Gilboa, seria o palco derradeiro de sua tragédia, selando não apenas seu destino, mas o de toda a sua linhagem, ecoando a sentença do além. Naquele campo de batalha desolado, a esperança de Israel desvaneceu. Os filhos de Saul caíram em combate, um a um, cumprindo a profecia de que estariam com Samuel. Jonatas, o fiel amigo de Davi, pereceu, e com ele a última fagulha da glória da casa de Saul. O próprio rei, ferido e encurralado, enfrentou o dilema final: ser capturado e humilhado ou ditar seu próprio fim. Em ato desesperado, pediu a seu escudeiro que o matasse. Diante da recusa, Saul lançou-se sobre sua própria espada, selando sua morte e o fim de um reinado, agora um testemunho sombrio da desobediência e do desespero. A história de Endor transcende a queda de um rei, tornando-se um dos textos mais debatidos e enigmáticos, levantando profundas questões teológicas. Quem ou o que realmente apareceu a médium? Seria o próprio Samuel, trazido do Sheol por intervenção divina excepcional, oferecendo um vislumbre da vida após a morte? Ou uma manifestação demoníaca, um espírito enganador disfarçado, explorando a fragilidade de Saul? A ortodoxia condena a necromancia como abominação, vendo a aparição como fraude ou influência maligna, reforçando a proibição de consultar os mortos. Contudo, a descrição vívida e a precisão da profecia ainda desafiam interpretações. Independentemente da natureza exata da aparição, as lições de Endor são inequívocas e atemporais. A história serve como um poderoso lembrete das consequências da desobediência e atalhos espirituais. Saul, rejeitando a voz de Deus através de seus profetas e métodos legítimos, desesperadamente recorreu a práticas proibidas, selando seu destino. A mensagem é clara: a busca por conhecimento e orientação deve sempre estar alinhada com os princípios divinos. Desviar-se desse caminho, buscando respostas em fontes proibidas, desafia a autoridade superior e, invariavelmente, leva a resultados catastróficos, revelando a futilidade de manipular o transcendente para nossos próprios fins. A tragédia de Saul em Endor é um espelho para a condição humana, um alerta sobre o desespero que nos leva a cruzar limites perigosos. Ela nos convida a refletir sobre a importância da fé genuína, da paciência na adversidade e da busca por sabedoria nas fontes corretas. Que essa narrativa milenar
nos inspire a ponderar sobre nossas próprias escolhas, a distinção entre luz e sombra e a ressonância duradoura das decisões em momentos de crise. Se você se sentiu intrigado por essa jornada através dos mistérios de Endor e suas lições eternas, muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.